A paz do Senhor Jesus Cristo, todos amados, amados amigos, familiares, todos que estão me ouvindo, irmãos, que Deus abençoe a todos. Hoje eu queria compartilhar uma mensagem, uma passagem da Escritura Sagrada, muito importante em nossa vida, nessa vida cristã, uma vida que nós buscamos ao nosso Senhor Jesus Cristo, e acompanhando os ensinamentos de Paulo, que um homem que passou por tribulações, que manteve a graça, trouxe a graça com toda a segurança, e nos orientou, nos preparou para que nós podemos perseverar no amor, perseverar na obediência, na paz, na santidade, porque isso é os benefícios do seu ensinamento. E devido ao acontecimento que nós estamos vendo, o Estado contra o município contra as decisões presidenciais, nós vemos um assustador desencontro administrativo. E nós temos que ter segurança. Os filhos creem, acreditam no pai, porque o pai deu a confiança. Ele não deu só um conteúdo numa palavra, mas ele deu fundamentos na palavra. Ele não começou direto em Jesus, mas ele veio de Abraão até chegar a Jesus, nos trazendo a garantia que ele é o Deus, que ele é o mesmo, que antes dele nenhum Deus se formou, nenhum Deus depois dele haverá, se não for o mesmo. Isaías 43. Porque ele é único. João 10:30. Eu e o Pai somos um. Nós vemos agora esse vírus assustador, esse coronavírus aí que está assustando toda a humanidade. Mas que é só isso. E na época das cruzadas, na época da perseguição de Nero, nas épocas das perseguições aos cristãos, que é o povo de Deus, o cristão, do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele povo que estava ali presente, os cristãos, que daquela época se escondiam nas casas, buscando abrigo, buscando alguém acolher. Na época das transliterações, da Septuaginta, nas transliterações, na época que trouxeram o ensinamento bíblico por Constantino Magno, na época da Reforma, no ano 1500, por Martim Lutero, nos 400 anos da escuridão entre o século I, ou o século 70, 80, até o século 100, a perseguição, depois mais os 400 anos da escuridão, para que chegasse no século 3,5 a conclusão das perseguições, a morte do Senhor Jesus Cristo, a bagunça das transliterações, do hebraico, do aramaico, do grego, do latim,
até chegar o português em nossas mãos. Trazendo o batismo das crianças recém-nascidas, o poder político, religioso e cristão, a venda da Bíblia, das Bíblias sagradas, enriqueceram com suas delícias, pegaram o domínio maior, abençoando, perdoando o pecado, fazendo de Deus, de Cristo, batizando criança recém-nascida, recebendo confissões. Depois do ano 1500, a mudança da mão direita da Santíssima Trindade foi imposta em palavras. Na Reforma, o ensinamento de Mateus 28:19. Uma ordem que foi dada aos discípulos para pregarem para a conversão de alma. Pelo nosso Senhor Jesus. Passou a ser um batismo sem revelação. Então, meus amados, apóstolo Paulo, quando ele chega ali nas viagens missionárias em Coríntios, no ano 50 e 51 a.C., depois de Cristo, no ano 50 e 51, ele chega na cidade de Coríntios e começa a ver aqueles homens. E ele precisava trazer algo que reforçasse a fé das pessoas. Porque ele sabia que tinha que preparar os cristãos para a salvação. E como que ele ia preparar os cristãos para subir para o céu, para ter a salvação? Que ele chegou ali, ele viu um fazendo de um jeito, outro do outro, um com ensinamento, outros perversos, outros mestres, né? E as doutrinas estavam tendo aquela divergência de ensinamento, e ele sabia que o nosso Deus diz: e quando tiver a paz e a segurança, aí que os cristãos têm que ficar atentos. Hoje nós estamos vendo aqui no Brasil rumores da natureza, algo que está acontecendo, a natureza, né, tendo reações diferentes, os países entrando em confronto um com o outro, não concordando com a atitude um do outro, o poder político discutindo o assunto, buscando a unificação sem domínio. E agora nós vemos o mundo que está vivendo uma fase assustadora. Está passando por um momento assustador. Esse coronavírus, deixando as crianças preocupadas, os jovens, adolescentes, idosos, os demais, todos preocupados. Meus amados, depois vai ter o silêncio. Pode ficar tranquilo, não vai ter mais nada, a segurança, a saúde. Hoje o Brasil está preparado para a saúde, segurança, educação. Os países tudo se precaveu, se preparou, está um silêncio, está um mar de bênção. Aí é a hora que os cristãos têm que tomar cuidado. Por quê?
porque nosso Senhor Jesus Cristo diz: e quando disseres que a paz é a segurança, aí será a vinda do nosso Rei, Messias, nosso Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo diz assim, que cuidai, tenha paciência, zelai por aqueles que procuram despertar, trazendo uma palavra de conforto, que foi preparado, designado para poder trazer uma palavra de conforto. Zelai, cuidai, porque fazei bem. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, o povo de Deus. Então, o apóstolo Paulo deixa uma mensagem aqui para nós assim. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça, da fé, do amor, tomando como o capacete a esperança da salvação. Aí um pouquinho mais em cima, no verso está escrito assim, a necessidade de vigilância. Meus amados, o apóstolo Paulo queria disciplinar os cristãos da época na cidade de Coríntios, que há 3 necessidades. Um é o espírito, o outro é o corpo, a alma, e o outro é o corpo. Que nós temos que buscar o alimento espiritual, da santificação, da obediência, do respeito, ajudando, amando, trazendo a paz, trazendo o conforto, trazendo o próximo, que são dos mandamentos do nosso Deus. Depois ele vem a alma, a preparação da conversão, para que os povos se arrependem dos seus maus caminhos, das suas atividades, longe de Cristo, e passem a conhecer Cristo, que passa a trazer o Espírito Santo para a transformação de vida, do uso e costume, para que a pessoa possa se tornar um cristão verdadeiro, sem discussão, mas se preparando cada dia mais. Depois vem o corpo, porque se preparando a alma, preparando o espírito, o corpo já começa a receber a transformação. Aquilo que é impuro, ele começa a voltar à origem original, a formação criada por Deus, se limpando por causa das orientações espirituais, das orientações da transformação da alma, que vem no temor, vem no ouvir a palavra, na fé. E Paulo deixa bem explicadinho. Vigiai, se preparai, santificai, não só o coração, mas assim no espírito, na alma e no corpo. E revestir-vos da couraça da fé, do amor, tomando o capacete da fé. Revestir da couraça, da fé e do amor. Trazendo a palavra de confiança, trazendo a paciência, a paz, o conforto. Porque o que é dito dos perseverantes? Que a palavra
fala sobre os perseverantes. Meus amados, a palavra diz assim, ó. Eis que temos por felizes aos que perseveram firmes. Tiago, capítulo 5, versículo 11. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança as provações. Tiago 1, versículo 12. Aqueles, porém, que perseveram até o fim, esse será salvo. Mateus 10, 22. Meus amados, como que nós temos que se preparar, como nós podemos se preparar nessa carreira da fé, manter foco nessa corrida contra as coisas mundanas, mas assim espiritual. A palavra diz assim: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Hebreus 12, versículo 1 e 2. Meus amados, que Deus abençoe a todos. Vamos orar ao nosso Deus para que nós possamos voltar na atividade, valorizar os diáconos, evangelistas, pastores, valorizar aqueles que está afastado, que não recebeu, né, o perdão. Porque todos nós somos sujeitos a errar, mas não é condenação nenhuma sobre nós. Nós temos que estar com o braço aberto, porque os últimos serão os primeiros poderão ser os últimos. Nós não podemos fechar a igreja de Cristo, ela tem que estar aberta, por mais que nós não podemos se ajuntar, mas nós temos que estar com a palavra do perdão, com a palavra da ressurreição, da reconciliação a tempo ainda. O povo está sofrendo aí fora. A família está aí sofrendo. Quantas pessoas paradas, quantas pessoas desviaram do caminho do eterno por causa de picuinha, de discussão, de assuntos doutrinários, de algo, coisa que nós podemos trazer a palavra com paz, com amor, com harmonia, sem arrogância, sem a prepotência, porque isso daí separa a organização de Deus do homem. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo diz: e quando haver paz e organização, é a vinda do Senhor Jesus. E como que nós vamos representar essa igreja, esse povo para Deus? Será que era só esse povinho que nós pegamos como as formiguinhas, deixamos multiplicar entre elas e crescer? Será que são só isso? Que o Senhor Jesus Cristo diz que a terra que eu não passei a amar, eu passei a amar, para que o evangelho pudesse prosseguir, e nós estamos segurando esse evangelho em mãos. O apóstolo Paulo diz assim: irmãos, orai por nós, saudai todos os irmãos com ósculo santo, conjuro vós pelo Senhor que está, essa epístola seja lida a todos os irmãos. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Nós temos que dar oportunidade. Ele diz assim: exortai-vos também, irmãos, que demoesteis aí submissos, consoleis os desanimados e ampareis os fracos, sejais longânimos para com todos. Meus amados, é época agora. Não podemos buscar o meu eu, se brindar, fazer a panelinha tramontina, mas se essa panelinha for de Deus, põe no fogo para ser provada, para sair louvores, sair cânticos, para que Deus possa receber. Não podemos, meus amados, ficar
nesse segurando nós, porque depois nós vamos ser cobrados. Na minha família tem muita gente parada, desviada, e não volta. E agora estamos todos nós parados na visão humana. E que jeito que nós passamos essa transparência que estamos firmes, anunciando o evangelho da verdade, anunciando essa palavra para que todos possam ter salvação. Eu creio que hoje, você ouvindo esse vídeo, você vai buscar a reconciliação com Cristo. Arrependeis cada um de vós e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo e revestido do poder do Espírito Santo. Mateus capítulo 11, versículo 28 diz assim: Vinde a mim, vós que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviareis. Agora é época. Eu deixo essas palavras para que todos possam ouvir. Muitas pessoas, vou deixar aquilo ali dirigindo, eu vou levantar aquilo ali, vou abaixar aquele outro, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e agora? Deus falou para você, fica na sua casa, você não pode sair. Fica quietinho aí. O coronavírus está lá de fora. A sua fé está com você, seu domínio está com você, e você não pode fazer mais nada. Por quê? Porque Ele é um Deus poderoso. Quem pode amarrar o seu governo? Quem pode dizer alguma coisa ao nosso Senhor, nosso Deus? Ninguém. Nós lemos dentro da Bíblia, com 66 livros, que Deus governa todas as coisas. Nosso Senhor Jesus tem autoridade entre os vivos e os mortos. E nem a morte prevalecerá contra nós, porque nós somos o dia da luz, não somos da escuridão. Então, meus amados, vamos colocar a sandália da humildade, da simplicidade. Não vamos olhar por obstáculo ou defeito, que ninguém é perfeito, todos têm defeito. Mas vamos dar a oportunidade da salvação, que isso é o direito de todos os cristãos fazer, sem discussão, mas perseverando no amor, na paz, na longanimidade, no amor, na perseverança, no temor, na fé, porque isso são os exercícios da fé, para que nós possamos ser salvos, para que nós possamos receber a coroa da vitória. Que Deus abençoe a todos. Eu vou encerrar com oração, para que Deus tenha misericórdia do nosso país, nosso mundo, de todos os cristãos que estão me ouvindo, a famílias, os primos, todos que estão me ouvindo, que Deus abençoe a todos. Senhor eterno Pai, Todo-Poderoso, obrigado, Pai eterno, de me alimentar, Pai eterno, com essas palavras, para que cada dia eu possa, Pai, crescer na Tua palavra, para que cada dia, Pai eterno, ter a convicção, Pai eterno, que eu estou certo na Tua presença. Tu sempre, Pai, me guardando, me brindando, minha família, meu lar, Pai eterno, me livrando de todo mal, me protegendo. Campa os seus anjos, Pai eterno, ao redor deste mundo, Pai eterno, e opera, Pai eterno, com a Tua misericórdia, Pai, para que esse vírus possa, Pai eterno, se acabar, tudo normalizar, Pai eterno, que as atividades possam voltar normal, Pai, para que todos vejam que Cristo, Tu é poderoso, Senhor Jesus Cristo, para fazer todas as coisas. Então pedimos no Teu santo nome, abençoa, Pai, os pequenos até os maiores, as vovozinhas, os órfãos, as viúvas, Pai eterno, os pastores, diáconos, evangelistas, Pai, para que nós possamos voltar à atividade da simplicidade, da humildade, valorizando cada um no partir do pão. Quando o apóstolo Pedro estava ali recolhendo tudo vendiam, Pai, se repartiam entre eles, não tinha o melhor, não tinha o maior, por causa, Pai, da desobediência e não da verdade. Aconteceu aquele fato, Pai, com Ananias, Pai, para que todos tivessem o exemplo, Pai, e vê-se que nós temos que ser verdadeiro perante um ao outro, porque somos
células, Pai eterno, somos, Pai eterno, pessoas, somos, Pai eterno, o teu corpo, Pai eterno. Então nós te pedimos, te agradecemos, agradecendo o Senhor, Pai, por tudo, por ter nos protegido, nos guiando, nos livrando. Pai, aqueles que estão na fila da UTI, precisando de algo de misericórdia, Pai, ajude, estende sua mão para que possa receber o que necessita cada um. Abençoe, Pai eterno, aqueles, Pai eterno, que precisam de uma cura. Estou, Pai eterno, colocando em tuas mãos, Pai eterno, para que tu, Pai, opera conforme a tua vontade, os teus desígnios a cada um. Eu agradeço essa oportunidade nesse domingo de manhã. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.